Boa tarde, pessoas do integrado, né? Comunicação de dados. E antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de comentar algumas coisas, né? Tendo em vista a situação que todos conhecem, Datacom, eu gosto de chamar de Datacom, Data Communication ou Data Communication. Não sei exatamente, eu estou lá do IEF Sul de Minas, mas tendo em vista a situação em que nos encontramos, eu gostaria de pedir empenho da turma, né, que tem os indicativos, né, no início da paralisação, ou não paralisação, que não paramos, né, a questão do confinamento que estamos cada um em sua casa, e aí eu gostaria, acredito eu, o MEC tem sinalizado algumas questões, então, com certeza no futuro essas aulas que estão sendo ministradas à distância, isso terá um valor muito maior do que foi talvez visto a priori. Com certeza teremos aulas presenciais, há dúvidas da questão da avaliação à distância, mas enfim, o nosso objetivo aqui é continuar a aula da semana passada. Eu só gostaria de frisar, pedir, eu sei que é difícil, mas um maior empenho da turma, que eu sinto que o curso do integrado está um pouco desanimado. E conversando com o pessoal da engenharia, né, eles me disseram que, muito pelo contrário, tem um empenho e tal e coisa, porém parece que está sendo proposto uma lista de exercício. Então hoje, principalmente, fechando um assunto de fibras óticas, né? Nós, se não me falha memória, aula passada eu havia abordado o assunto de, deixa eu ver se está focado, eu acho que sim. Tem vários tipos de, poderia falar principalmente tendo em vista os altos custos, né? No início, as fibras óticas foram utilizadas em telecomunicações, né, para as redes diárias de grandes distâncias, né, as interconexões, igual eu comentei, os cabos oceânicos, né, cabos submarinos cruzando oceanos aí, ligando em continentes e substituindo as comunicações via satélite, que até então eram as principais responsáveis por esse tipo de enlace, wide areas, né, grandes distâncias. No caso das redes de fibras óticas, talvez eu diria, no início aqui eram fibras monomodos, eu não vou nem escrever isso aqui, mas poderia ser dito que as fibras monomodos mais puras, com menor atenuação, eram focadas em redes de grandes áreas. Fibras óticas no sentido da propagação multimodo, né? Elas a priori eram mais utilizadas em redes de áreas locais, Local Area Networks. Porém, entretanto, tendo em vista aquilo, né, eu diria que hoje, apesar de aqui não, né, mas o nosso foco, que são as redes óticas passivas, né, elas estão atendendo a redes de áreas metropolitanas, distâncias pequenas, né, entre aspas, pequenas, a gente vai falar isso na verdade depende, tudo está relacionado a isso, né. Eu até vou começar num exemplo de redes óticas passivas, né, Passive Optical Networks, PON. Lembrando que esse tipo de rede é aquele no qual tem lá na central, no provedor de internet, eu tenho a mania de falar central, que eu venho da época de telefonia fixa, mas aqui existia, não sei se vocês lembram, né, um enlace entre a resistência, Optical Network Unit e, se eu não me engano, lá em Terminal Unit, terminal de linha. E aí, a comunicação é estabelecida, né? Para representar uma fibra ótica, tem essa voltinha aí. Se fosse grande distância, até poderia colocar mais voltinhas no traço, mas enfim, aqui tem um laser. Lembrando, é um diodo, né? Ou melhor, o LED.
perdão, laser, que tem a capacidade de concentrar a luz, né? Talvez o LED possa, devido a menor potência, menor custo, ele possa até vir ser empregado em redes de áreas locais. Mas enfim, no nosso foco aqui é laser. E qual seria a distância de um enlace entre a central e a casa do assinante, né? Tem alguns pontos a serem considerados, né? Por exemplo, a fibra é um cabo, eu acho que eu levei para vocês, né, o cabo, e vamos fazer um zoom aqui, né? Está chegando o cabo de fibra ótica e internamente ao cabo é que existe a fibra mesmo, né? E aí aqui na extremidade vai existir o tal de pigtail, cauda de porco, no qual até tem uma... Para quem tem acesso ótico hoje, já viu que chegando em casa até há a possibilidade de haver curvas mais acentuadas na fibra, né? Mas para fazer a conexão entre o pigtail e o cabo, geralmente há uma emenda por fusão. E aí há um conector que vai ligar lá no equipamento, no seu modem. Ou modem, na verdade modulador, demodulador, né? Lá na casa do cliente também vai existir o pigtail, o conector, e também existe um modem, modulador, demodulador. No caso das redes óticas passivas, né, vai existir um comprimento para downstream, se eu não me engano é 1,5 nanômetros, né? Perdão, 1500 nanômetros, e no upstream o comprimento de onda 1300 nanômetros, né? As janelas de baixa atenuação da fibra. Mas enfim, voltando à ideia do projeto, né? Lá no início foi falado de um tipo de projeto desse aqui, unidirecional entre a central e o cliente. Hoje em dia, devido a principalmente os custos, né? A ideia dessa rede ótica passiva é que ela seja compartilhada, né? Eu até vou voltar a esse caso aqui mais para frente, mas entre o Line Terminal Unit, rede ótica passiva, e compartilhada, né? Vários clientes residenciais aí, vou colocar 3 pontinhos, né? Nós podemos pegar o sinal que vem dessa fibra e passar por um dispositivo definido como splitter, divisor de potência, né? E esse splitter ele é capaz de prover sinais, por exemplo, aqui um splitter 1:4. Enfim, mas vamos falar exatamente do splitter 1:4, mas antes disso existe o splitter 1:2. 1:2 eu tenho um sinal Pin e esse sinal é dividido em Pout. Duas saídas, né? E nisso há uma divisão de potência. Se Pout for Pin sobre 2, a gente diz que esse splitter, né, divisor de potência balanceado, né? E aí, qual seria a atenuação de um dispositivo que divide a potência da entrada na saída? Aliás, a potência da saída é igual à potência da entrada sobre 2, né? Lembrando, esse splitter, se não houver perdas, né, ele vai dar uma perda de 3 dB. Opa! Mas não era não. Gravando, hein?